Oi, gente, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Deixem aí as perguntas de vocês, caso eu não responda aqui na live, depois a gente faz questão de entrar para responder para vocês. Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo? Me diz um sim, se tá tudo bem. Bom, eu vou entrar então com a doutora Dani. Deixa eu só entrar aqui para convidar ela. Vamos achar. Achei. Oi, Dani. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite tudo. E você? Tudo jóia, toda produzida. É, aproveitei a produção de hoje. Bom, para quem não conhece, essa é a doutora Daniela Souza, ela é daqui de Guarulhos. A gente já se conhece há muitos anos, né, Dani? Bastante. E aí me Bastante. fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Bom, sou a Daniela Souza, sou médica veterinária há 19 anos já. Atuo pela causa animal durante todo esse tempo, né? Sempre estou ajudando os protetores, ONGs, protetores independentes, resgates, já fiz vários, né, Rô? Várias Muitos. histórias, várias histórias, e a gente está sempre lutando por uma qualidade de vida melhor, para conseguir lares, bons lares para os nossos resgatados, né? Sempre em parceria. Quantas vezes você já levou animais meus em eventos, né, de vocês, e eu só tenho a agradecer mesmo. E é isso, meu trabalho não para nunca. Assim, são 24 horas por dia. É isso aí, proteção animal é um ajudando o outro, né? Todo mundo pela mesma causa, pelos mesmos motivos. Enfim, olha, até o Caio tá aqui. O Caio faz tempo que a gente não vê, né? Ah, o Caio, eu vi, ele veio na reunião aqui em Guarulhos e, nossa, muito, muito, muito bacana mesmo. Gosto demais do Caio. É. O Já Caio, para passou quem não perrengue com a sabe, gente também. o Tudo Caio, por a causa gente da já fez uma Roberta. limpeza bem grande aí numa acumuladora, né? Foi, E uma hora a gente vem aqui para contar para vocês direitinho. sim. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para falar sobre envenenamento, né? A gente tem visto aí, infelizmente, em parques, algumas notícias de que tem até o pessoal da polícia atrás tentando investigar, mas tem tido cada vez mais casos de envenenamentos, né, em parques. E aí fica aquela pergunta, né? Como que a gente deve agir? Como a gente sabe que o animal está envenenado? Enfim, a gente tem muitas perguntinhas aqui. E a Dani está aqui para contar para a gente. Então, Com a certeza. primeira pergunta, Dani, é em caso de envenenamento, né? Quais são os sinais? Como que eu sei se o meu animal foi envenenado? Geralmente, né, quando se a pessoa não põe acidentalmente o animal come dentro de casa, geralmente quando volta de algum passeio onde a pessoa não teve ali muito acesso para onde o animal foi ou não ficou muito de olho, e assim é quase que imediato, né? O animal chega em torno de 15 a 20 minutos, já começa a aparecer os primeiros sintomas, né? Que é a salivação excessiva, vômito, aquela diarreia que parece uma gelatina, é bem característico, e principalmente os tremores musculares, né? Generalizados. Já aconteceu de eu pegar caso que não tinha tremor, mas já estava começando com vômito e a diarreia. Tem casos que não vomita também, tem só a diarreia e os tremores. Mas assim, é bem característico, né? Os tremores musculares, assim, involuntários, e principalmente a diarreia
parecendo uma gelatina mesmo, e em coordenação também, né? Depois de um tempo, depois aí de alguns minutos, em torno de meia hora, já começa a em coordenação, não conseguir levantar e babar demais, muita saliva. Então, esses são os primeiros sintomas do envenenamento. Ô, Dani, eu já vi também casos do animal ficar catatônico, né? Quando fica com aquele olhar vidrado, parado, né? Isso também é um sinal, né, de envenenamento. Sim, também é um sinal de envenenamento, é um sinal assim mais tardio, né? É quando o organismo já absorveu grande parte do veneno, né? Quando está absorvendo, são esses sintomas, e quando já absorveu grande parte, é a hora que ele começa a ficar catatônico, já não começa a responder a estímulo nenhum, que é a hora que praticamente já está quase que entrando em óbito mesmo. Entendi. Então, o sinal mais comum você diria que são os vômitos, e a diarreia gelatinosa, né? Gelatinosa, é isso. São Tá. bem característicos. E ficar de olho no vômito, né? E principalmente, assim, histórico de ter voltado da rua há pouco tempo, ou, não, mas é impossível, eu coloquei o chumbinho em cima da geladeira. Já peguei caso assim. Então, assim, eu até hoje não vi uma casa que tivesse animais, cão e gato, que tivesse colocado escondido o chumbinho e o animal não tenha achado, É. né? Isso é bem comum, né, Dani? A gente vê animal sendo envenenado dentro da própria casa, né? As Sim. pessoas às vezes colocam para rato, né? E acabam aí envenenando os próprios animais. Eu já Sim, vi isso também. em cima do muro, às vezes o próprio rato derruba, né? E É. aí cai no chão e o. Comodo não, Uma né? ligação, desculpa. Ah, imagina. Cai no chão, não para. Cai no chão e o próprio organismo, o próprio animal já come, né? O rato passa, o animal come e acaba começando os sintomas aí também. Entendi. Os sinais são os mesmos, tanto para gato como para cão. Sim, só que gato, ele tem uma hipersensibilidade maior, né? Principalmente das medicações que a gente aplica quando acontece, né? A gente tem que tomar um cuidado maior na dosagem das medicações, de reverter em gato é muito menor, porque em gato parece ser muito mais rápido do que em cães, por exemplo. Entendi. Tá. A gente tem aqui perguntando sobre a diferença nos danos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, até a gente descobrir que o animal foi envenenado e tudo, os animais acabam ficando com alguns danos de saúde. E quais são Sim. esses danos? Olha, acontece desde a paralisia, pode ser uma paralisia temporária, né? Demorar aí alguns dias, ou de 10 a 15 dias para voltar o animal a andar, né? Dependendo da quantidade que foi ingerida e a quantidade que foi absorvida pelo organismo, até uma sequela mínima, que seria o que ele está acostumado a comer. Está acostumado a comer sachê. Depois do envenenamento, pode comer sachê e isso fazer mal. Que teve dano no fígado, dano hepático, né? Pode ter dano renal também e neurológico. O neurológico costuma ser temporário. E conforme for eliminando das células o veneno, volta a andar normalmente. Entendi. E a gente muitas vezes pensa que a intoxicação também, né? Ela vem só através do comumente chamado de chumbinho, né? Chumbinho, Para quem não sabe, o chumbinho é proibido por lei, viu, gente? É É um, crime, né? é um crime, embora as pessoas façam uso. Vender e comprar também é crime. Sim. Então, se vocês sabem, né, da onde tem venda de chumbinho, façam a denúncia, porque isso é muito grave, né? A gente sabe também que tem casos de envenenamento de crianças também. Então, é uma coisa Sim, bem, bem séria, né? sim. E o chumbinho, ele é umas bolinhas, né, pretinhas, e Ah, chama a atenção de criança mesmo, não tem jeito. sim, verdade. Ô, Dani, e me fala outra coisa. Quando eu percebi que o meu animal está intoxicado, né? Assim,
Eu fui no parque e do nada, né? Porque, assim, uma coisa que a gente também sempre fala para os tutores é que não deixe o animal fazer a caminhada dele sozinha. E quando você está ali sentada na grama, né, lendo um livro, alguma coisa do tipo, você se distrai, o animal está sem coleira e vai dar uma voltinha, você chama ele e volta. E para Sim, as pessoas, na maioria das vezes, isso é tipo, ok, é normal, né? Tudo bem, ele dá uma voltinha ali, ele me obedece, ele volta. Mas sim. a gente sabe que isso não é bom, né? Por causa de, principalmente hoje, por conta de envenenamento. E tá Então, tendo assim, muitos casos, né? Assim, principalmente no muitos, muitos. Ibirapuera, por exemplo, aqui em São Paulo, é, tem muitos casos de envenenamento lá. E o pessoal deixa o animal solto mesmo, né? Principalmente animal dócil. E Sim, inevitavelmente o animal se afasta do dono, né? Para cheirar, a cheirar uma árvore um pouquinho mais longe. E é a sim. hora, exatamente a hora que acontecem as coisas, né? Uhum. Tá, e aí meu animal voltou. Então eu vi que ele já começou com uma salivação diferente, uma respiração um pouco mais ofegante. O que que eu tenho que fazer para socorrer esse meu animal? Qual é a primeira coisa? Até Olha, chegar no até chegar no veterinário. veterinário, né? Então, o que pode ser feito, inclusive assim, durante a ida até o veterinário, hoje existe inclusive em farmácia humana também carvão ativado, né? Não é aquele carvão de churrasqueira, tem gente que fala, ah, eu raspo carvão, mas não é. Não adianta, tem que ser o carvão ativado. Isso você encontra facilmente em qualquer farmácia ou em pet shop em forma de sachê em pó para misturar na água e puxar na seringa e ir dando até chegar ao veterinário. Mas não levar ao veterinário, a chance de morte é quase 100%, né? Nossa, Porque só em clínica veterinária, né, que você vai conseguir realmente ali não é um antídoto, mas são medicamentos que conseguem fazer com que elimine o mais rápido possível o veneno. A gente tem condições de induzir ao vômito, né? Porque a gente não pode até indicar induzir ao vômito desde que a pessoa tenha certeza absoluta de que o animal ingeriu o veneno, né? Mas é muito perigoso a gente falar isso, porque se o animal ingeriu alguma coisa perfuro-cortante, a indicação não é vomitar, é sim retirar cirurgicamente, né? Então, a pessoa, para ela fazer alguma coisa nesse sentido, ela tem que ter muita certeza de que realmente foi alguma coisa que está intoxicando para induzir o vômito. E isso o médico veterinário é o mais habilitado, é o profissional habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Então, o carvão ativado é uma coisa que a gente não deve deixar faltar em casa, né? Por mais que vença, não é uma coisa cara, nem que seja um envelopinho só, para poder, numa hora de uma emergência, às vezes o vizinho, não é nem o seu, às vezes o vizinho acontece e você consegue salvar uma vida com carvão ativado, com um sachê que custa aí, vai, 5, 6 reais, né? E você consegue diminuir bastante a absorção do veneno no estômago com o carvão ativado e consegue tempo para chegar até a clínica mais próxima. tá. Então fica a dica aí, pessoal, para levarem dentro da bolsa, né? Carvão ativado é o que a doutora falou, né? É super barato e é muito eficaz, né? Essa seria a nossa próxima pergunta, se o carvão ativado realmente é eficaz. Sim, é eficaz, né? Então, levem dentro das bolsas, né? A gente está acostumado já a levar o saquinho para o catacocô, né? Então, vamos Sim, agora levar também o carvão ativado. A gente espera que não precise ser usado, mas sim, é o que eu sempre falo, né? O seguro morreu de velho, então antes prevenir do que remediar. com E, certeza. e aí, outra coisa que eu ia te falar, Dani, tem muita gente que fala assim. Bom, a gente vai voltar depois falar sobre outras maneiras de intoxicação, porque às vezes a gente pensa que é só pelo chumbinho, e não é. A gente sabe que tem alguns outros fatores, né? A gente vai voltar Sim. a falar sobre isso. E qual outra pergunta aqui, Isabela? Peraí, deixa eu ler aqui um pouquinho. Ah, tá. Esse tempo, Dani, lembrando também, pessoal, que assim, o tempo que você vai dar o carvão ativado não substitui aí dar ao veterinário, tá? Sim, não Só substitui.
para você dar uma segurada até você chegar no veterinário. Porque assim, o tempo da ingestão até o tempo do óbito é em torno de 2 horas, né? Em 2 horas, as chances de reverter qualquer intoxicação, por chumbinho principalmente, é quase nula, né? Então, a gente precisa, o fornecimento do carvão ativado, aumenta muito as chances de salvar a vida do animal, né? Então, a gente precisa realmente ter isso em mãos, né? O mais fácil possível, né? E se não tiver na ida ao veterinário, já compara em qualquer farmácia. Hoje em dia a gente encontra farmácia facilmente, né? Então a gente precisa ter isso mesmo, porque em 2 horas a gente pode perder o animal mesmo e não tem retorno. Tá bom, Dani. Bom, a gente sabe então que a gente tem que ir para o veterinário e chegando lá, normalmente, quais são as condutas que vocês têm, né? Para saber do que é o envenenamento? É a mesma coisa? Porque assim, pode ser envenenamento de chumbinho. A gente lá na chácara já teve esse problema no abrigo, né? De picada de cobra. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, o que era. Então, qual a conduta que vocês têm para saber o que aconteceu? Né? É feito um pacote para envenenamento até vocês detectar? A intoxicação, no geral, né, ela tem um tratamento básico, né? A gente tem um tratamento básico com fluidoterapia, com diuréticos para eliminar, com antitóxicos. Então, a gente meio que independente da origem da intoxicação, a gente tem um combo, assim, o primeiro socorro, assim, a princípio, para poder já começar a tentar combater a intoxicação, né? Mas o que manda muito é o histórico do que o proprietário vai contar para a gente, né? Tava no meio do mato? Tava. Pode ser intoxicação por chubinho, pode ser mordida de cobra, pode ser picada de aranha, né? Então, a gente começa a procurar ali algum Causa. machucado, né? Algum machucado, se for picada de cobra, a gente vê ali, né, onde elas inoculam o veneno, dá para ver, então a gente procura. Mas o veneno de cobra, ele causa outros sintomas, né? Como, por exemplo, pode ser por hemorragia gengival, acontece muito inchaço na face, né? Acontece muito também, e até necrose no local onde foi a picada já começa. A picada de Então, aranha também, né, Dani? a Necrose. picada de aranha também. Uhum. Também. Então, a gente consegue, por detalhes, de conseguir diferenciar uma intoxicação por chumbinho por uma intoxicação por veneno de cobra, por exemplo. Né? Que é uma coisa que eu prezo muito na clínica, é ter o soro antiofídico. Às vezes vence, eu jogo fora e compro outro. Porque eu já peguei casos do proprietário ter passado em 10 clínicas, ninguém Não tinha, todo, sim. né? E chegar lá a gente conseguiu e salvou o animal, graças a Deus. Então, eu tenho essa preocupação comigo, primeiro porque a gente está ali perto do Cabo Sul, né? É muito Sim. comum, né, ter ataque aí de cobra nos cães. Então, a gente acaba tendo esse soro antiofídico também. Mas são detalhes, é o histórico do que a pessoa vai contar. Por isso que é importantíssimo a pessoa contar detalhes, porque às vezes numa vírgula a gente descobre realmente o que pode ter acontecido. Entendeu? Bom, Dani, outra coisa, né? As pessoas, elas querem morar no campo, mas elas não querem os problemas que tem no campo, né? No caso, cobra, formiga, cupim. Esses venenos de formiga e cupim, eles também são tóxicos para os cães e gatos? Eles podem causar ali uma reação local, mas não é uma coisa que vai levar a óbito, né? Pode causar ali uma reação alérgica no local, coceira, até mesmo um machucado grande, mas não chega a matar, porque a quantidade de veneno não é o suficiente para isso.
né? Ah, Então não causa. Causa um desconforto e tudo, e como na gente também, né? Pisar num uhum. formigueiro ninguém gosta. Mas a quantidade de veneno inoculada não é o suficiente para levar o animal a óbito. Ah, tá. Picadas de abelha também, Dani. Como que a gente tem que proceder? É bem comum, eu não sei, acho que a maioria aqui não sabe, mas nós perdemos alguns animais alguns anos atrás aqui no Cabo Sul, porque teve um ataque de abelhas, né? E infelizmente Sim, a gente não conseguiu tirar a tempo todos os animais. eu já tive também, já atendi um cavalo também que foi atacado pelas abelhas, e realmente é muito difícil. Quando é uma só ou duas, é mais fácil. Mas quando é um ataque de muitas, né, a chance de óbito é grande tanto no ser humano quanto no animal. Né? O organismo deles não aguenta a quantidade de veneno e acaba entrando em óbito. Por mais que a gente entre com a medicação, que entre com a medicação certa e tudo no tempo certo, rápido, as chances de salvar são remotas, assim. E aí a gente corre para tirar os ferrões, né, que ficam ali grudados, a gente tira no cavalo. O cavalo que eu fui atender tinha até dentro do olho, coitadinho. E a gente foi tirando, passando a escova para tirar o máximo possível dos ferrões, mas infelizmente na maioria dos casos não é o suficiente. Nossa, que difícil, né? Bom, É, perguntaram aí pra gente como salvar a tempo, né? Um animal que consumiu chumbinho. Então, a Dani já respondeu, né? Que é o fazer uso do carvão ativado o mais sim, rápido possível. Lembrando que a gente tem 10 a 15 minutos para fazer mais ou menos esse procedimento. E correr para a clínica para lá fazer o atendimento necessário, né? Com o sim, fluido e as medicações. É isso. Tá? exatamente, isso aí. Alguém perguntou aqui, então, só para relembrar. As árvores nas ruas, Dani, né? A gente sabe também que tem muitas árvores que são tóxicas e tudo mais. Elas também oferecem risco para os cachorros que ficam ali cheirando. É só através do cheiro como fala? Pode Que causa intoxicar. intoxicação ou tem que comer a folha, enfim. Como que é isso? Não, tem que comer a folha. Por inalação, não, pelo menos plantas não tem caso de intoxicação por só cheirar, mas sim comer mesmo a planta, mastigar. Espada de São Jorge, azaleia, são plantas extremamente tóxicas e que as pessoas têm normalmente em casa, né? Então, já aconteceu da gente atender animal que comeu planta tóxica e ficou mais de um mês e meio sem andar, né? E aí foi voltando a andar aos pouquinhos, porque às vezes a intoxicação por planta é muito pior a sequela do que por chumbinho, porque ela vai lentamente, muitas vezes vai lentamente, vai devagarzinho e o animal vai piorando, vomita, tem diarreia, e aí vai parando de andar, para os membros posteriores, os de trás, depois os da frente, e aí para totalmente. Então, às vezes, a sequela de uma planta é muito pior do que no chumbinho, por exemplo. Entendi. Ô, Dani, então, já que a gente entrou nesse assunto, né, das plantas, vamos falar um pouquinho sobre elas. A gente tem tido muita preocupação aqui dentro da página do Ajuda Animal, né? Era um tema que, na verdade, a gente não se atentava a perguntar para as pessoas que queriam adotar, mas hoje a gente já tem essa conduta de perguntar quais são as plantas, né, que a pessoa tem em casa, aonde essas plantas ficam dispostas, porque às vezes o animal não tem acesso, né? E é um pouco mais tranquilo. Mas quando a gente sabe que tem a planta e que está num lugar onde o animal possa ter o alcance, a gente anda pedindo para as pessoas retirarem essa planta, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente tem um filho, a gente tem que ser muito responsável com o animal também, no sentido de é o que eu falei, evitar é sempre a melhor coisa, né? Então, a gente sabe que tem plantas que não combinam com o animal e não tem jeito. Ah, ele nunca mexeu, mas não quer dizer que um dia ele não vai mexer, né? E as plantas Exatamente. é diferente do chumbinho, que é uma coisa que é,
não é tão comumente colocar dentro de uma casa, né? Existe caso, mas não é tão comum. Mas as plantas, elas estão ali, elas fazem parte do dia a dia da gente, né? A maioria das Sim. pessoas gostam de plantas, eu também gosto de plantas. Eu lembro que há algum tempo atrás eu estava doida por uma muda de rosa do deserto, porque elas são maravilhosas, até eu ler que ela era extremamente tóxica, né? Aham. Aí, eu acho que foi aí que me deu o start para falar, nossa, a gente nunca pensou sobre isso. Então é um tema que a gente tem que começar a falar um pouco mais, né? É a questão Sim, das plantas tóxicas. Então, como sim. você já falou, tem a espada de São Jorge, lírio da paz, a gente até fez um post, né? Quem tem dúvida, só clica lá e dá uma olhadinha. E o tipo de intoxicação é o mesmo causado pelo chumbinho? Não, é diferente, né? Como eu falei, ela é mais lenta, né? Começa com vômito, às vezes pode perdurar aí por 1, 2 dias o vômito, e nem todos os animais também se intoxicam, porque, como eu disse, depende da quantidade que ele vai ingerir, né? Claro que se ingerir uma plantação de lírio da paz aí é praticamente óbito, mas então assim, às vezes absorve, come uma pequena quantidade, acaba ali vomitando e tendo alguns sintomas leves, né? E tem animal que come às vezes a mesma quantidade, mas chega até a última instância da intoxicação. Hum, Então varia muito de animal para animal, inclusive de tamanho, porque é diferente um pincher comer uma quantidade e um São Bernardo comer a mesma quantidade que um pincher comeu. Às vezes não faz nem efeito no animal. Mas é sim, importante, porque geralmente nunca ninguém tem só uma flor, tem sim. só, né? Principalmente as aleias. A azaleia é uma planta que cresce muito, então é muito importante tomar esse cuidado e eu acho que é super válido vocês incluírem essa pergunta realmente, porque é aquilo, às vezes a pessoa deixa o cachorro em cima da laje, eu não imaginei que ele fosse pular. As pessoas têm que começar a entender que os animais eles não têm esse pensamento de perigo, né? Alguns, por instinto, pode até ter, alguns que vêm da rua, que já estão acostumados com algum perigo, pode até ter já uma percepção um pouco melhor do que é o perigo. Mas um filhote que nunca conheceu o que é rua, né? Um filhote que nunca conheceu o que é tomar uma água da sarjeta ali de repente, a chance dele ter um acidente com planta, ter um acidente de cair de um lugar alto, enfim, é muito grande, né? Então as pessoas têm que começar a entender e pensar antes de acontecer, porque como você disse, a prevenção é ainda o melhor remédio, o mais barato e o que causa menos dor, né? Sim. Porque você ter que remediar é muito pior. Às vezes a pessoa gasta muito dinheiro, Salvo não animal. e não salva o animal, exatamente, né? Não necessariamente porque você está pagando o que vai salvar o animal, Com né? certeza. A gente lida com vidas, né? E vidas estão susceptíveis a sobreviver ou não, né? Então, a vida e a morte ali estão é uma linha muito tênue. Então, a gente tem que tomar cuidado e começar a analisar onde a gente vai pôr nosso animal, onde vai colocar uma planta, onde vai colocar, por exemplo, o tamanho da bolinha que vai dar, que eu já vi gente querendo comprar bolinha desse tamanho para um Rottweiler, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que, mas ele não gosta de bolinha grande, ele não gosta porque ele não vai poder comer, ele não vai poder engolir, né? Então, a gente tem que começar a pensar que a gente prevenir sai muito mais barato do que remediar. Com certeza, Dani. E aí, nesse caso de intoxicação através de plantas, o chumbinho, olha, o carvão ativado, ele também é indicado? O carvão ativado Ajuda. é indicado para todos os tipos de intoxicação? Inclusive intoxicação alimentar, Ah, né? Ele ajuda bastante, né? A gente usa o carvão ativado também na internação para uso retal, né? Porque para ajudar a diminuir a diarreia, enfim, o carvão ativado ele tem várias ações e é um medicamento que não vai fazer mal, né? uhum. Uma coisa que não vai fazer mal. Claro que você não vai dar 10 quilos de carvão ativado, mas dá numa quantidade é, é, que é recomendada, que tem ali um sachêzinho, não vai fazer mal para animal nenhum.
né? Então, pode dar intoxicação alimentar. Às vezes, comeu alguma coisa que não fez bem, pode dar carvão ativado também, que ajuda bastante na sobrecarga do fígado e também na absorção de toxinas que está no estômago. Entendi. E no intestino também, porque tem absorção intestinal também. Estão perguntando como usar o carvão ativado em casa nos cães. Então, aí depende de qual vai ter, né? Tem, na farmácia tem os comprimidos, né? Então, assim, um comprimido, dependendo do tamanho do animal, meio comprimido quando for muito pequenininho, mas também um comprimido não vai fazer mal para nenhum animal. Então, um comprimido é o suficiente. Se for um animal muito grande, pode dar até dois, né? Então, e de uso veterinário é um pozinho, né? Que você pode colocar ali 250 ml de água e diluir o pozinho, puxar na seringa e ir dando. O duro é que eles ficam todo preto, né? E tal, mas Sim, isso daí o banho tira depois. é o Mas dinheiro. pode dar sim, não tem problema, não tem contraindicação. Dando na quantidade certa, o medicamento certo, o carvão ativado não tem problema. Tá. E vamos fazer agora, Dani, alguns mitos e verdades, né? Que a gente sabe que tem sempre a receitinha da avó, né? Sim, Então vamos lá. É mito ou é verdade sobre fazer o cachorro vomitar? Você já deu aí uma diquinha, né? Um pouquinho antes. Mas sim. é mito ou verdade? Meu animal tá envenenado. Faço ele vomitar ou não? Se tiver certeza, sim. E aí tem várias formas de fazer, né? Tem gente que quer colocar a mão na goela e tal, mas não tem, por exemplo, se você pegar uma colherzinha de café de água oxigenada 20 volumes, que é aquela que a gente passa em machucado, isso induz ao vômito, mas é muito pouco, porque pode causar uma gastrite, por exemplo, pode causar uma úlcera, porque é corrosivo para o estômago. Então, assim, um pouquinho é o que vai fazer induzir ao vômito, mas aquilo que eu falei, tem que ter certeza de que o vômito, de que o que ingeriu realmente foi alguma coisa tóxica e que pode fazer o animal vomitar. Se É, for alguma coisa cortante, quer não é falar agora. indicado. Tá. Então a gente tem que ter absoluta certeza do que o animal ingeriu, né? Porque Sim, sabe que tem casos aí também de cacos de vidro, né? sim, cacos Então, de vidro, que às vezes podem perfurar o estômago, o animal começar a ter algum sintoma neurológico por conta de infecção generalizada e a pessoa atacar, querer que o animal vomite e não é o caso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. tá, então é uma verdade, né? Se eu tiver plena Sim, certeza que o animal está envenenado, eu posso fazer ele vomitar. E aí você já sim, também já deu, né, uma outra palhinha aí pra gente que eu ia perguntar a respeito da água oxigenada, né? Se a água sim, oxigenada dava. Então é uma verdade também. É sim, em para pequena o quantidade, vômito. na quantidade certa, é indicada para induzir o vômito, sim, mas numa quantidade certa, não é para dar o frasco inteiro. Ah, não vomitou, vou dar mais. Não. Deu, não vomitou, não vomitou. Aí é na clínica que a gente vai fazer a lavagem estomacal, aí vai passar uma sonda nasoesofágica, nasogástrica, vai fazer a lavagem com soro fisiológico, puxando o conteúdo. É assim que a gente faz a lavagem, Tá. entendeu? Então, Dani, outra coisa, a respeito do ovo, né? Tem muita gente que fala, dá o ovo, que o ovo é bom. Não, o ovo não é cientificamente comprovado de que vai ajudar em alguma coisa, em alguma situação. Não, Entendi. não, Então, não tem. o ovo é mito. É mito. É mito. Tá. E o Até leite? que se, até que se prove ao Até que prova o contrário, contrário. é mito. E o leite? O leite só vai ajudar a absorver mais rápido, né? Então, Ah, não é indicado dar leite. Nenhuma intoxicação ajuda a absorver mais rápido o veneno, porque é a mesma coisa de você estar diluindo, você tá ali, o chumbinho que está inteiro, você vai tacar leite na boca e vai diluir mais e vai absorver mais rápido. nossa, perfeito, Dani. Tá. Shampoo de criança. Eu também já ouvi a respeito de shampoo de criança. Ah, dá uma colherinha de shampoo Johnson que, Essa eu nunca tinha ouvido. que vai dar. Não, também não.
Não vai. É aquilo, vai ser irritante para o estômago. O máximo que vai acontecer é induzir o vômito, mas não é a indicação, Mais porque complicado. pode intoxicar também, porque tem, queira ou não queira, tem produtos químicos ali e não foi feito para ingestão, né? Então Tá, não é indicado. tá, joia. Então, gente, só que para curiosidade da gente, né? Em 2 meses nós tivemos 23 casos de envenenamento em parques de vias públicas em São Paulo. Então, tá, infelizmente, sendo mais comum do que o que a gente pensa, né? Lembrando que tem muita gente também que é maldosa a ponto de jogar dentro do seu quintal. Então, o ideal é que o seu portão seja bem fechado, ou que se for aberto, não permita que o animal fique sozinho nessas áreas, porque a maldade humana tá aí, né? A gente sabe que tem gente para fazer o bem, mas tem muita gente para fazer o mal também, né? Tem. Eu peguei até um caso de um animal que foi envenenado dentro do condomínio, né? Isso acontece já há 20 anos, né? E ninguém nunca tomou providência. Então, tem o vídeo da cachorrinha do Marshall Chow, super boazinha, passeando ali. Ela sai dali, em questão de meia hora, ela começa a passar mal. E até que o tutor conseguiu levar até o veterinário, infelizmente, veio a óbito e é muito triste, né? É uma morte muito triste, é uma morte que causa dor, né? Então, é uma coisa que a gente não quer para ver nem ninguém, nenhum animal, nenhum ser vivo passar por isso, porque é muito triste. Como que eles morrem, Dani? Qual é geralmente a causa da morte por envenenamento? O que acontece no organismo do animal? Na verdade, é parada cardíaca, né? A parada cardíaca é a principal por conta, porque as mioclonias que acontecem fora acontecem no músculo também, né? Aqueles movimentos involuntários, porque o coração é um músculo. Então Aham. acaba descompensando todo o organismo e o animal acaba morrendo por parada cardíaca mesmo. E é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o chumbinho ele pode causar paralisia do diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. Então, já pegamos muitos casos que o animal fica atento, a gente tem que entubar e manter a ventilação monitorada até que o organismo elimine o veneno e o diafragma volte a funcionar. Então, isso acontece também. É mais raro, mas pode acontecer. E o chumbinho também ele causa hemorragia, né, Dani? Causa hemorragia também, causa hemorragia do sistema gastrointestinal. Então, o animal acaba morrendo por hipovolemia, que é a diminuição de líquidos no estômago, falando grosseiramente, e por baixa da pressão, e também por parada cardíaca por conta do movimento do músculo, do coração. Eu fiz um curso uma vez na zoonose, né? Que a prevenção para a questão de rato aí são os 3 As, né? Que não tem alimento, abrigo e água. Então, essa Exatamente. é a melhor maneira de prevenir que ratos venham na tua casa, né? Só para tomar aí. Eu Pra gente, toda a vida vale a pena. Eu não faria isso nem com o rato, Nem embora com rato. Nenhum rato merece morrer com não, chumbinho. uma morte horrorosa, é uma morte lenta, é uma morte dolorida. E lembrando que quem traz isso é a nossa própria sociedade, né? Que acumula ali, Sim. acumula coisas em quintal, enfim. Então, vamos evitar, né, essas coisas para a gente poder. Principal- Principalmente quem dá ração para animal à noite, Ai, procurar sim, não dá, porque o roedor ele tem hábito noturno, né? Você vê que dificilmente você vê rato durante o dia, mas à noite é que eles saem para comer, para caçar não, para comer, para entrar em casa, para tomar água, e aí ele sim. vai em busca de alimento, e onde ele encontrar o alimento mais fácil é onde ele É vai entrar. E eles se acostumam, né? E aí ele vai e traz a trupe inteira para comer. Então, é, é isso que a gente tem que ter a clareza de evitar que ele chegue até as nossas casas para ter que não precisar chegar ao ponto de ter que fazer alguma ação ali para acabar com eles, né? Aham. Ô, Dani, outra coisa. Estão perguntando aqui também a respeito do azeite de oliva. Ele ajuda na questão
do veneno? Ou ele Não, não... não. Pelo contrário, vai só aumentar a motilidade do intestino, motilidade do estômago, vai fazer com que tenha mais diarreia, mas não vai causar nenhum bem, nem vai ajudar em situação nenhuma para melhorar a situação ali até chegar ao veterinário. Tá certo. Dani, é para te falar que a Babi Suraya tá dando um beijo. Ela falou que você é responsável aí por salvar os 15 gatos que ela tem. Ah, ela é uma fofa. Essa daí é uma guerreira. Tem um monte de gato, cuida super bem, ela e o marido. E são pessoas assim que fazem a gente continuar nosso trabalho, né? Ela é uma ótima tutora. Muitas vezes ela não tinha condições, mas ela nunca deixou de levar, nunca, né? Ela nunca usou disso para falar assim, ah, ela sempre chegou, conversou comigo, ó, doutora, eu não tenho, mas me ajuda, cuida. A gente internava, fazia, depois a gente via o resto, mas ela é uma pessoa maravilhosa, a Babi, e uma dançarina de dança do ventre maravilhosa também. Ai, que legal, bom saber. É. Bom, então a gente já viu aí, né, que a gente tem muitas maneiras de envenenamento, né? Então, só para retomar alguns, né? Retomar assim, não, né? Falar, na verdade, que a gente tem também produtos de limpeza, né, Dani? Sim, Limpeza, produtos ácido, já aconteceu do animal derrubar ali, né? Assim como em criança também tem casos, né, de acidente. Acidente sempre pode acontecer, sim, né? Mas a gente tem que evitar, né? Evitar deixar ali produtos corrosivos, cândida. O animal toma mesmo, não adianta falar, ah, tem cheiro, eles não vão tomar, eles tomam. Eles não têm essa ideia de que eles têm que, ah, nossa, isso eu não posso. Não, eles vão colocar a cabeça dentro do balde lá de água com sabão em pó e cândida e tomar, porque eles acham que legal isso, entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Quem pensa somos nós seres humanos, né? Quem tem o poder do raciocínio somos nós. com Eles certeza. agem por instinto, né? E por brincadeira, enfim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Verdade. Ô, Dani, então entrando aí nesse tópico que a gente está falando, né, dos produtos de limpeza, eu posso lavar o meu quintal com criolina e botox? Criolina era muito comum, né, na época aí da É, tinha rosa. gente que tomava com leite, né? Antigamente, a criolina. Então, assim, mas não é indicado. Com botox, foi feito para o ambiente, mas é para o ambiente. Tem muita Nunca gente não. que compra, passa no ambiente, passa no cachorro, deixa os dois lá e o cachorro acaba morrendo, né? Então, assim, o Botox foi feito para usar no ambiente, é um veneno, né? Tem que tomar cuidado. Se tiver animal em casa, tirar o animal é como se fosse uma detetização mesmo. Então, não de qualquer forma que a gente pode usar o Botox sem se preocupar, porque causa intoxicação e pode levar o animal a óbito, sim. Principalmente gato. Gato é um animal extremamente sensível à intoxicação. A qualquer intoxicação. Qualquer intoxicação em gato é muito mais difícil de salvar do que em cães. Dani, então, já que a gente falou aí de intoxicação de gato, né, vamos falar sobre medicamentos, né, porque às vezes a gente deixa aí cartela de medicamento dando bobeira, né, a gente tem o costume de tomar e colocar no cantinho ali em cima da mesa de cabeceira, e muitas vezes o bichinho vai lá e pega, né. O gato, ele é Sim, muito curioso, eu vou falar um pouquinho do gato agora, porque eu tenho 29 gatos dentro de casa e tudo para eles é uma festa, né? É um playground. Então, tudo. eles acharam, eles vão pegar para brincar e, na verdade, eles não percebem o perigo, né? É o que a gente falou. Quem tem que perceber é o ser humano. Sim, Mas, assim, muitas vezes o gato não pegou nem nada, mas, assim, muita gente me pergunta às vezes, né? Ai, Roberto, o gato tá assim, assado, o que eu posso dar para ele? Falo nada. Para gato você não tem nada, você vai no veterinário. Porque exatamente. o gato é extremamente delicado, né? O organismo deles é muito sensível. E muitas vezes as pessoas pensam que a veterinária prescreveu, sei lá,
paracetamol, e aí eu vou dar... Meu filho toma paracetamol, por que que eu não posso dar pro meu cachorro e pro meu gato, né? Sim, Então, as pessoas não entendem, né, que entre o cão, o gato, os animais e os nós seres humanos tem uma grande diferença, porque senão o médico tratava de animais e os veterinários tratavam de gente e assim por diante, né? Então não é assim, as dosagens são diferentes, né? O tamanho hoje a gente, igual o veterinário, ele lida com um animal de 200 gramas até 1 tonelada, 2 toneladas, né? Então tem uma grande diferença de quantidade de medicação que pode dar para um gato, do que dar para um São Bernardo, do que para dar para um cavalo, para uma vaca, para um elefante. Então é por isso que a gente sempre fala, né? A medicina veterinária é uma medicina muito difícil, porque os nossos pacientes são muito diferentes, sim. né? A frequência cardíaca do gato é diferente da do cachorro, né? Que é diferente de um filhote, por exemplo, que acabou de nascer, de um adulto. Um pincher, a frequência cardíaca é uma, de um Rottweiler é um pouco mais devagarzinho, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber que não é qualquer coisa que a gente pode dar, né? Que existem as diferenças entre, e principalmente, dou para criança. Mesmo assim, a criança é um ser humaninho pequenininho, você só vai dar menos quantidade. Mas é diferente você pegar Tilenol, por exemplo, paracetamol. Já teve gatos que morreram com isso. Já teve cachorro que morreu com insuficiência renal por tomar anti-inflamatório humano, que é extremamente tóxico e mata mesmo, perfura o estômago, para o rim, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então fica aí, né, o alerta aí, por favor, não façam automedicação nos seus animais. Não façam, isso é muito perigoso, isso é muito preocupante. Não acha que porque deu certo para um, vai dar certo para o outro, né? A gente volta aí na questão que você falou, né, do próprio envenenamento, que o que às vezes a quantidade para um pode não ter matado, né, para o outro Sim, também pode acontecer de matar, né? Então, com assim, certeza. não façam automedicação. Por favor, levem para um veterinário. A gente volta a dizer que às vezes o barato sai caro, né? E eu Exatamente. falo às vezes que às vezes o bicho não morre pelo problema, morre pela cura, né? A pessoa tem que curar, acaba matando o animal. Então, Exatamente. E aí, é, quando você pega um animal, por exemplo, intoxicado por anti-inflamatório, Cataflam, Voltaren, diclofenaco, que é tudo a mesma coisa, né? Tandrilax, já peguei. Aí você pega um animal intoxicado por isso, a pessoa gasta o que tem e o que não tem. Às vezes o animal continua com dor e você não pode usar um outro anti-inflamatório porque ele já está intoxicado por um. Então a gente fica limitado ali até em qual medicamento usar para poder amenizar a dor e tratar o que o medicamento fez de mal para o organismo. Então fica uma situação muito complicada para a gente também tratar. sim. Então as pessoas têm que criar o hábito de peque pelo excesso, entendeu? Liga em qualquer clínica. Eu posso dar isso para o meu cachorro? Não, não pode. Ou pode, ou sei lá, qual vai ser a conduta do veterinário. Mas com certeza, se falar, posso dar um cataflã? Não, pelo amor de Deus, ela vai matar seu animal, né? Aham. Então tem que tomar cuidado, tem que, né, na dúvida, leva no veterinário, né? Ouve a opinião de um profissional. A gente estuda aí a vida inteira, né? A princípio, 5 anos, depois mais não sei quantos anos de especialização, não é à toa, né? Então a gente sabe o que está fazendo, então procura sempre um médico veterinário, né? Para poder solucionar as dúvidas, para poder saber o que está acontecendo. Dani, no caso da ingestão acidental, o carvão ativado serve também. Serve também, Serve serve também. também. Ajuda também. E você dando em grande quantidade, por exemplo, diluindo o carvão ativado e dando em grande quantidade, o próprio organismo vai começar a rejeitar aquilo, pode até induzir o vômito também, Entendi. E entendeu? no caso de gato também, o carvão ativado também funciona. Também funciona, em gato também funciona. Tá, para Eu tenho que cão. tomar cuidado para não dar muito rápido, né, na seringa, principalmente quando for líquido, porque pode fazer uma falsa via e o animal aspirar aquilo
Então, não é no desespero de ir enfiando, enfiando. Tem que ir aos poucos, o animal tem que ir deglutindo, né, conforme ele vai conseguindo também. Sim. Tá ótimo, Dani. Bom, você consegue pensar em algo mais, Dani? A gente falou sobre as plantas, falamos sobre veneno por chumbinho, veneno por pérfuro cortantes. Pérfuro cortantes, você disse que tem que ser intervenção cirúrgica, né? Sim, tem que ser intervenção cirúrgica. Nem por endoscopia a gente não consegue tirar. Tem que ser abrir mesmo o abdômen, abrir o estômago ou o intestino e tirar mesmo. Não tem como fazer de forma diferente. Tá. O que você tá falando? Peraí, que a Isabela tá me mostrando algum aqui. O pessoal está perguntando sobre as roupas dos pets, porque Isso. acaba causando uma dermatite que nada mais é do que uma intoxicação da pele mesmo, né? Por exemplo, tem gente que lava o quintal com sabão em pó, ou lava a roupinha lá que eles dormem, o cobertor, ou a própria roupinha que usa, com sabão em pó, com amaciante normal, de adulto. Então, isso causa uma intoxicação na pele, que é uma dermatite, que coça, que incomoda. Então, assim, todas as roupas, o local onde vai lavar, onde o animal pisa, onde o animal deita, a casa onde tem animal não se usa sabão em pó para lavar, né? É sempre um detergente neutro com os produtos específicos, né? Com desinfetantes específicos para animal, que geralmente se encontra em pet shops aí para com o pH ideal da pele. Mesmo assim, às vezes a gente tem que falar, olha, não usa só o detergente neutro para lavar e mais nada. Então, É, tem que tomar esse cuidado porque o incômodo e aí pele é uma situação que gasta muito, é um dos problemas mais caros de tratar é o problema de pele. Então, como eu falei, né, como sempre, a prevenção é o melhor remédio mesmo. tá jóia então, Dani. Uma outra coisa, você consegue lembrar de mais alguma coisa, Dani, por intoxicação? Então, a Erika está falando de bebida alcoólica e E maconha. maconha, a gente já teve animalzinho Não só intoxicado. maconha, cocaína também. Já atendi animal que comeu o pino da cocaína, né? Não. Aham. Então, assim, a maconha, o animal fica super letárgico, fica é, 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 dormindo demais e tal. A bebida alcoólica, já peguei animal intoxicado por bebida alcoólica, resgatado Minha mãe. de morador de rua, que eles colocavam bebida alcoólica, nós iam tomar e o animal mesmo bêbado mesmo, né? Então é muito. E tem animal que quebra a garrafa e acaba derrubando, às vezes a garrafa está em pé ali aberta, derruba e acaba tomando. Então são situações que realmente tem que ir para veterinário, não tem jeito. A maconha é uma das intoxicações que dá para. Travou aqui a Dani. Acho que a Dani caiu, hein? Ih, tá, tá aparecendo para vocês ainda, pessoal? Tá aparecendo, Isabela? Ou caiu? Eu tô aqui. A Dani saiu, vou chamar ela de volta, tá, gente? Que caiu aqui, só um minutinho. Ixi. Vocês estão me vendo aqui? Agora foi. Caiu, tô voltando. Vocês estão me vendo? Aparecendo só eu. Tá, eu tô chamando a Dani, tá? Guardem aí, não saiam. Não soltem a minha mão. Dani Souza. Ih, gente, ela não tá aparecendo. Não sei, acho que ela ficou sem sinal de internet. Tentando chamar, mas não tá entrando.
Bom, eu vou responder aqui. A Nassi está perguntando, né? Animal se intoxica por ingerir insetos? A Dani não está conseguindo participar. Sim, Nassi, se intoxica. Só que eu vou deixar para a Dani falar uma outra hora então, gente, porque eu estou tentando chamar ela aqui, não estou conseguindo. Vou tentar a última vez, tá bom? Peraí. Vamos ver. Não estou conseguindo, tá? Eu vou encerrar então a live. Quero agradecer a participação de vocês hoje. Vocês podem deixar aqui as perguntas de vocês. A gente vai voltar e vai fazer uma caixinha de pergunta e resposta para vocês poderem tirar todas as dúvidas. E lembrando que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, vamos prevenir, vamos tomar cuidado aí com os nossos bichinhos, principalmente em passeios. Tenham sempre o carvão ativado a mãos, né? Isso é muito importante, a gente viu que é muito importante. E é isso, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Eu vou trazer um quiz participativo e aí conto com a participação de vocês mais uma vez aí, para que a gente possa sanar todas as dúvidas, tá bom? Obrigada, doutora Daniela, por estar aqui, por disponibilizar o tempo dela. E é isso, gente. Boa noite. Tchau.